E seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, contando mais um relato do meu Work and Travel. Eu realizei esse intercâmbio 4 vezes e eu tenho compartilhado aqui com vocês uma série de vídeos. E também nas minhas outras redes sociais, que é @LeticiaSchipanski. Eu tenho um destaque de cada temporada que eu fui e muita dica, muito conteúdo valioso, caso você também esteja pensando em embarcar nessa aventura. Podem, assim, maratonar meus vídeos à vontade, eu deixo. Vamos então para o último intercâmbio. O último intercâmbio que eu vou relatar aqui pra vocês como foi. 2019 foi a primeira vez que eu realizei esse meu sonho. Encerrei o ciclo do Work and Travel nos Estados Unidos em 2024. Nos últimos vídeos eu relatei pra vocês que o meu terceiro e penúltimo intercâmbio foi no estado de Wyoming, na cidade de Jackson Hole. Pro meu último intercâmbio eu voltei pra essa cidade. Então depois do meu terceiro intercâmbio eu voltei pro Brasil, eu me casei. E aí decidimos fazer o Work and Travel mais uma vez e a gente foi no final daquele ano, já casados. Só que foi um processo, assim, um pouco complicado, porque foi temporada 23, 24, começou a ficar um pouco mais popular esse intercâmbio e eu senti que não tava tendo tantas vagas. E a gente decidiu ir bem em cima da hora também. Mas deu certo graças à ajuda do nosso consultor, que ele é excelente. Eu fechei, foi o mesmo consultor para as 2 vezes que eu fui. Então pode me mandar uma DM lá no Instagram, que eu mando o contato dele, tá bom? Nós decidimos ir na modalidade independent, que é quando você tem que encontrar o próprio empregador para ir. E no caso, nós não estávamos encontrando. E a gente teve a ideia de mandar mensagem para os empregadores passados. Graças a Deus, um deles falou que poderia levar a gente. Viu, gente? Essa é a vantagem também de fazer um bom trabalho. Se eles gostam de vocês, eles ajudam vocês a te levarem de novo para lá. Esse restaurante, eles nunca tinham levado nenhum J1. Eles recrutavam J1s, mas a galera que já estava lá, e deles contratavam. Agora, eles serem o empregador principal e passarem pelo processo com um sponsor e assim por diante, não. Mas aí eles aceitaram, porque eu e o Felipe, a gente tinha feito um excelente trabalho na última temporada, que eles gostaram, que eles falaram assim, não tem problema, a gente pode ser o empregador de vocês. E aí eu acredito que depois disso eles levaram mais um menino também. Foi a primeira temporada que eu cheguei nos Estados Unidos em novembro, que eu saí do Brasil em novembro ainda. Todas as outras temporadas eu sempre ia em dezembro. Essa foi a primeira temporada que eu fui em novembro. Só que foi muito toque de caixa, a gente teve que pedir o visto emergencial e foi a primeira vez que nós tentamos fazer um intercâmbio casados. Eu nunca vi nenhum casal casado que já fez esse programa de intercâmbio. Então eu não tinha uma base pra saber se é algo, como que o consulado geralmente vê isso, sabe? Na minha cabeça eu achei que poderia ser um problema, porque, poxa, casal casado, jovem, termina a faculdade, vai que eles querem ficar, né? Poderia passar isso na cabeça deles, porque já são uma família, já tá casado, os dois ficam. Mas foi muito tranquilo. Isso é assunto para o próximo vídeo. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre como foi a nossa experiência e dicas sobre fazer Work and Travel em casal, já se inscreve, ativa o sininho que o próximo vídeo vai ser sobre isso, tá bom? Eu relatei tudo isso neste vídeo que está passando no card, que eu conto eu mostro pra vocês como foi todo esse rolê e também relato as perguntas que a moça do consulado fez. Enfim, tá bem completinho esse vídeo. Empregador. Como eu contei pra vocês, né, há um pouquinho atrás, nós voltamos pro empregador onde trabalhamos na terceira temporada. Então, nós voltamos pro restaurante. Na job offer, o Felipe foi contratado como cozinheiro e eu contratada como host. Era a mesma função que nós fazíamos na temporada anterior. Eu fui contratada como host, mas no final trocou o manager da temporada anterior pra temporada que eu tava indo. A manager nova, ela não era boa. Ela também me colocou como busser. A função de busser é pra você limpar as mesas. Era uma bacia desse tamanho, gigante, que você tinha que carregar um peso. Minha lombar, nossa, se acabava todo dia depois daquele trabalho, em dias busy, misericórdia. O restaurante tem 2 andares. Tem que fazer tudo rapidinho, porque era troca de mesas. Então, tipo assim, saiu o cliente, já tem que limpar rápido ali. E ainda mais nos Estados Unidos, que é tudo ali, ó, tudo rápido, tudo dinheiro. Então, eu tinha que limpar rápido, trazer, resetar as mesas. E eu acho que eu era busser 2 vezes na semana, não tenho certeza. Ponto positivo é que as tips eram mais altas como busser do que como host. Então, eu acabava ganhando mais dinheiro. Nesse intercâmbio, eu não lembro se eu acho que eu recebi um aumento, porque começou como 13, era 13 euros como host, mas eu acho que quando eu voltei pra lá, eu voltei recebendo uns 14 ou 15, não euros, né, dólares. E na job offer era pra eu trabalhar 5 dias na semana, mas no final, gente, eu trabalhei e ó, fiz horas, viu? Eu
eu fiz horas, trabalhei, Natal, busy, Ano Novo, aí depois a gente teve o Martin Luther King, o feriado, então todos os feriados caíam na segunda, e segunda era o meu dia off, então eu sempre pegava shift, ou nesse trabalho, ou no meu second job, que eu já vou falar pra vocês. Então eu fiquei semanas sem pegar dia off, trabalhando direto, assim, ou se eu pegava era um dia. Second job. Peguei um segundo trabalho, até porque nesse restaurante como host, abri um restaurante só a partir das 5 horas da tarde. Tive a oportunidade de pegar um second job por indicação de uma outra brasileira que trabalhava e precisava de alguém cedo, era tipo início de dezembro, ela mandou no grupo dos intercambistas, poucas pessoas já tinham chego, porque a galera começa a chegar lá por dia 5, 10 de dezembro, geralmente, né, 15. Fui, fiz entrevista, consegui também full time. E aí eu consegui esse trabalho, e aí eu peguei todos os shifts da hora do almoço, então eu tinha que chegar lá umas 10 da manhã, se eu não me engano, se não me falha a memória, e aí eu ficava até umas 4, 4 e meia. Esse restaurante era pertinho do meu first job, que era outro restaurante, né, e tudo isso era no Village, no Teton Village, lá no vilarejo, não em Jackson. Gente, eu amei meus empregadores dessa temporada, eles eram, assim, muito, muito bons, e lá eu ganhava $21 a hora. E aí também ganhava tips, mas não era muitas tips lá. Eu tenho um vídeo só mostrando, vlogando como era a minha rotina nesse intercâmbio. Os dois restaurantes eram vibes completamente diferentes. O primeiro, meu first job, o principal, ele era uma vibe mais casual, mais cowboy. E o segundo era mais sofisticado, mais chiquezinho. A janta luzes mais baixas, um som de jazz assim. E teve um dia que tava um burburinho de que Jennifer Aniston estava pela cidade. Essa aqui, ó, Jennifer Aniston. No dia que eu fui trabalhar, burburinhos de que a Jennifer Aniston ia jantar num restaurante, porque esse hotel tinha 2 restaurantes. E aí, boatos, esse restaurante da frente ia estar fechado, porque a Jennifer Aniston ia jantar com os amigos. Beleza, burburinho, nada. Final do meu shift, quase indo embora. Quem que me sai do elevador na minha frente? Tipo assim, eu aqui, ela saiu do elevador na minha frente. Mais 7 pessoas saíram naquele elevador. A Jennifer Aniston foi a primeira a sair do elevador. Esse cara que tava do lado dela era simplesmente Jason Bateman. Eu não reconheci ele. Esse cara aqui, ó. Vocês sabem quem é esse cara? Olha. Aí parece que eles são amigos. Eles gravaram um filme juntos em 2010, The Switch. Veio minha gerente, cruzou com eles, surtando juntos, assim, meu Deus, Jennifer Aniston. E aí atrás de onde eu ficava, no stand que eu ficava como host, eram os banheiros. A gente foi pro corredorzinho do lado, tipo, eu, a outra menina e a gerente, os 3 que, tipo, deram de cara com a galera. Achei, meu Deus, isso aqui. Aí do nada o Jason Bateman atrás, querendo usar o banheiro, e ele, óbvio que ele sabia que a gente tava surtando por causa deles. No dia seguinte a gente teve reunião, comum, pode acontecer, de receber famosos, pessoas muito famosas, mas que os funcionários devem agir normalmente. Proibido pedir foto, proibido dar uma de fã, proibido qualquer coisa. Você tem que agir com a pessoa. Aquele lá tem que ser num lugar seguro pra eles, porque é tudo questão de business. Tem famosos que pagam pra ser membros de lá. Um benefício, uma coisa muito boa desse trabalho também era que eles forneciam o ski pass, esquiar de graça. E você conseguia desconto também pros equipamentos. Só que eu só aproveitei isso finalzinho da temporada. Eu trabalhei tanto a temporada toda que eu só consegui aproveitar um pouco mais a esqui, a montanha, enfim, no final da temporada. E 2 coisas muito incríveis que aconteceram com esse empregador também foi que a minha gerente preparou uma girls night, tipo uma noite do pijama com todas as meninas, todas as funcionárias mulheres do restaurante, e reservou um quarto do hotel, desse hotel. E gente, é hotel, sei lá quantas estrelas. Inclusive, parece que esse hotel recebeu 2 estrelas Michelin depois que eu fui embora. Era um quarto que não era um quarto, era uma mansão aquilo. Não tem explicação, gente. O andar todo, assim, sala gigante, com vista para as montanhas, com a neve, e aí vários quartos luxuosos, e TV gigante, e música que é conectada, você controla pelo tablet que tá na TV, enfim, era coisa de outro mundo. A gente pôde dormir lá, porque daí ela conseguiu reservar, e a gente usou hot tub, todas nós, com champanhezinho, e daí a cozinha preparou uma tábua de frios, foi muito incrível. E também teve a festa de encerramento de temporada. O lugar dessa festa foi no meu primeiro trabalho. Vamos falar sobre housing. A cidade é maravilhosa, mas housings lá são caros. O meu primeiro trabalho, ele não fornece housing, esse era um ponto negativo.
aplicativo. Nós não conseguimos encontrar nenhum housing por conta própria ainda do Brasil, e aí a gente decidiu pegar um quarto de um hotel que eles faziam de longa estadia. Era um quarto com 2 camas de casal, uma sacada, TV, frigobar, micro-ondas. Isso. Não ter cozinha é bem complicado, mas a gente vivia trabalhando e sempre estava em restaurante, então não fez muita falta não ter fogão e essas coisas, porque a gente sempre comia no trabalho. Mas mesmo sendo no quarto de hotel, gente, foi extremamente caro. Muito, muito, muito caro. Vocês querem um choque de realidade? Novembro, nós pagamos 520, que a gente chegou finalzinho de novembro. Em dezembro, nós pagamos 2.759 dólares. Janeiro, 2.945 dólares. Fevereiro, 3.625 dólares. E março, até metade, 1.584. Então, gente, imagina, pagar isso num quarto de hotel. E aí, por conta disso, em fevereiro, nós decidimos dividir o quarto pra rachar o aluguel, pra gente poder aproveitar mais e sobrar mais dinheiro. Então foi algo que a gente teve que abrir mão da nossa privacidade, do conforto, e aí a gente acabou dividindo em 4, barateou demais. E uma vantagem é que o housekeeper do hotel ia lá em casa, no nosso quarto, uma vez por semana. A gente voltava do trabalho com a cama toda arrumadinha igual de hotel, lixo trocado. E aí, vocês pagariam tudo isso pra morar num quarto de hotel? É, meu povo, nem tudo são flores. O segundo trabalho tinha a opção de housing por eles. Não sei se o housing era bom, não sei se era caro, mas também a gente já tinha o contrato com o hotel. Então, de qualquer forma, mesmo se desse certo, eu acho que a gente não conseguiria ter saído do hotel. Cidade, vida social e festas. Eu já detalhei bastante como é Jackson Hole no último vídeo, né? Pincelando, assim. É uma cidade pequena, uma cidade country. Não tem muita vida social, assim, não tem muita festa. Tem o Cowboy, que é o point principal, digamos, que é um bar, assim, bem estilo faroeste, bem estilo cowboy. Aí, aos domingos, tinha as festas latinas, e aí, nisso, dava mais movimentado. Os intercambistas geralmente estavam por lá. Tem uma estação de esqui pequena chamada Snow King. Jackson Hole, apesar de ser uma cidade pequena, tem os mercados, tem banco, tem tudo que você precisa por lá mesmo. E ela tá sempre movimentada, porque no verão a galera vai por causa dos parques nacionais. E no inverno também tava movimentado por causa da estação de esqui. O Jackson Hole Mountain Resort é super conhecido. Só que essa estação é uma estação grande que não fica em Jackson, fica no Teton Village, que era onde eu trabalhava. E aí, pra se locomover de lá pra cá, é com um ônibus que vinha, acho que em cerca de a cada 20 minutos. Se você trabalhava no Teton Village, você tinha um passe, então não pagava para ir da cidade pro vilarejo e voltar. O transporte público super eficiente, super funciona bem em Jackson Hole, era gratuito, aquecido, com Wi-Fi. Um sistema de comida de graça também, e também tem o On Demand, que é um táxi, um Uber de graça. Vamos falar então sobre o Grace Period. A gente decidiu ficar um pouquinho mais, como eu falei, né? Estendemos um pouco o nosso tempo em Jackson Hole para aproveitar um pouco a cidade, esquiar um pouco, para ficar nas festas de encerramento da empresa, porque eu mencionei uma, mas as duas fizeram festa de encerramento da temporada e nós conseguimos participar das duas. Depois disso, nós fomos para Utah, e aí o auge do Grace Period foi que eu e Felipe, nós embarcamos para um cruzeiro, o primeiro cruzeiro da minha vida. Para esse cruzeiro, precisava ter visto de turista, porque o tempo que voltaria já teria o visto J1 expirado. Foi um cruzeiro, se eu não me engano, de 7 dias, por aí. E aí nós passamos por 4 países: Jamaica, Ilhas Caimã, Bahamas e México. E foi muito legal, uma experiência muito incrível. Eu tenho vídeo também do cruzeiro. Deu pra descansar, porque a gente tinha trabalhado tanto naquela temporada, tanto, a gente aproveitou. O navio saiu de Orlando, então a gente saiu de Utah, fomos pra Orlando, pra Flórida. Quando voltamos do cruzeiro, já estava decidido que eu queria passar meu aniversário em Orlando, então nós fizemos um bate e volta ali em Miami, conhecemos Miami, ficamos por Orlando, passeamos pelos parques. E sobre o retorno financeiro, será que valeu a pena? Valeu. Se na última temporada eu tinha falado que foi a temporada que eu mais tinha feito dinheiro, foi porque eu não tinha feito essa temporada ainda. Essa temporada foi a que eu mais fiz dinheiro de todas as temporadas. Eu fiz muito, muito dinheiro. Eu trabalhei muito também. Entre 15 e 20 mil, vamos por 17.500. Porque eu não lembro exatamente quanto que foi. Tudo bem que a cotação daquele ano não é a mesma de agora, mas olha isso aqui. Tá certo isso. Foi assim... Tá bom pra você, 3 meses. Então a gente viajou, aproveitou o Grace Period, fizemos o cruzeiro, trocamos o celular e aí voltamos pro Brasil com dinheiro.
ainda. Mas é o que eu sempre digo e repito. O Work and Travel é além do dinheiro. Até porque nada é garantido. Você pode ir para um lugar, eu vi ótimas experiências, ganha super bem, não sei o quê. Mas às vezes, naquela temporada, não vai ser tão bom. Não tem como saber. Porque por mais que eu não tivesse feito tanto dinheiro que eu fiz, a experiência ainda foi inesquecível. Encerro aqui o meu vídeo. Se você quiser acompanhar a minha trajetória, tem relato de todos, desde o meu primeiro até o último intercâmbio. Você também pode me acompanhar em tempo real no @LeticiaSpansky, se quiser saber um pouco da minha vida na Irlanda, agora aqui na Europa. Um beijo no seu coração, muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, comenta, ativa o sininho. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!